Bem, pessoal, vamos continuar nosso assunto aqui sobre ligações químicas, certo? Essa live ela pretende tirar algumas dúvidas com relação ao nosso assunto, principalmente do assunto que vai cair na AV1, no quarto período, certo? Já estamos encerrando o ano letivo. E compreender um pouquinho sobre ligações químicas é fundamental, certo? Haja vista que existem diversos tipos de materiais, suas composições, suas características. Então, quando você conhece as ligações químicas, você conhece, né, como aquele material vai se comportar. Se ele vai ter um baixo ponto de fusão, um alto ponto de fusão. Né? Então, tudo está relacionado com a ligação química, certo? Vou abrir aqui o PDF para a gente poder explicar um pouquinho mais aqui esse resumo bem. Eu vou botar aqui o nosso slide para a gente poder entender, certo? Boa tarde. Lembrando que esse material... Boa tarde. Lembrando que esse material vai ficar disponível, certo? No site. E aí é só um resumo acerca da questão do que são as ligações químicas. As ligações químicas, elas são importantes para a gente poder entender a composição dos materiais, por que o material é feito de uma coisa, por que o material é feito de outra, por que o material tem um ponto de ebulição muito alto, por que outro tem pontos de ebulição muito baixos, certo? Então é importantíssimo a gente poder entender as ligações químicas. É um assunto também que ele gosta de cair no Enem, né? Eles colocam duas substâncias, e ele dá algumas características das ligações e quer saber qual vai ter um ponto de ebulição mais alto, ou então você colocar esse ponto de ebulição em ordem crescente ou decrescente, né? Então, como os átomos se ligam, né? Os átomos se ligam por uma finalidade, que além de produzir compostos, né? Ele também tem eles se ligam para eles estabelecerem uma estabilidade eletrônica. O que é essa estabilidade eletrônica? Significa que esse átomo ele vai ficar estável, em equilíbrio, certo? Então, uma coisa quando ela está em equilíbrio, ela não pende nem para a esquerda nem para a direita, ela está num ponto de equilíbrio. Então, o átomo quando ele está equilibrado, ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Essa é a chamada regra do octeto. Né? O único elemento que ele foge essa regra e é estável é o hélio, o gás hélio, que é o gás presente no Sol. Né? Todas as explosões atômicas, né, nucleares de fusão que estão ocorrendo atualmente, diariamente, né, no Sol, ele é devido à questão da produção do hélio, certo? Junto dois hidrogênios explodem juntos, né, e formam o hélio. Basicamente o que a gente vê um pouquinho no desenho. O desenho nem tem coisa errada, né? O Dragon Balls, né? A fusão. Então, a fusão que a gente vai ver mais lá na frente é quando dois átomos entram um dentro do núcleo do outro. Eles quebram o princípio fundamental da física, que é chamado de princípio da impenetrabilidade, que é dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, neste caso aí, é quebrado esse princípio. Né? Então, basicamente, átomos, para que eles se ligam? Para serem estabilizados. Como que eles se estabilizam? Eles têm que ter 8 elétrons na última camada. Essa é a chamada regra do octeto. Certo? Quem foge a essa regra? Quem foge é o hélio, né? Que é o elemento presente no Sol. Né? Na regra do octeto está aqui. Eu tenho um determinado tipo de átomo, né? Quantitativos aqui de elétrons, né? Cada camada comporta uma certa quantidade, K8, K2, L8, M, O18, N32, O32, P18, Q8, certo? Sempre a última camada tem que ter 8 elétrons, né? E tem esse quantitativo aqui máximo, né? Lógico, a primeira camada só vai comportar 2, certo? Então, a última camada de todos os elementos, para que eles fiquem estáveis, eles têm que possuir 8 elétrons na camada. Certo? Tipo de ligação. Quais são os tipos de ligação que nós encontramos na natureza? Bem simples. Primeiro é a iônica, certo? Que o nome dela já está dizendo. Né? Ela é estabelecida através de íons, certo? Você vai ter uma diferença de força eletrostática, certo? Como assim, professor?
a questão que sempre existe um forte e um fraco. É tipo cabo de guerra na química, na ligação química. Sempre tem uma pessoa forte e uma pessoa fraca. A pessoa forte, ela consegue puxar esse cabo de guerra para ele, né? E a fraca, lógico, perde e acaba cedendo. Então, na ligação iônica é basicamente isso. É um forte com um fraco. Não pode ser dois fortes, também não pode ser dois fracos. Tem que ser um forte e um outro fraco. Que a gente vai decidir mais lá na frente o que significa esse forte e o que é esse fraco. Então, a ligação iônica ela vai formar íons, certo? Vai formar íons. E já a covalente não, nós vamos ter um compartilhamento de elétrons. Já a metálica é uma ligação à parte, né, que os átomos ficam presos, os elétrons ficam fluindo, né, em torno do corpo dele. Vamos aprofundar um pouquinho aqui desse assunto aí, galera. Olha só. A ligação iônica, ela tem uma grande característica. Ela é composta de um metal, certo? Elemento metálico, né, como sódio, o rubídio, o frâncio, com os elementos da família 1A e família 2A, certo? Então, esses daí são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. E aí, a ligação iônica, ela vai partir sempre disso. Professor, como é que eu identifico uma ligação iônica? É bem simples. Tu olhou um elemento químico, ele é metal, pronto. Qual metal, professor? Ou, não, isso aí já é um outro metal, é chamado metal de transição. Os metais que a gente está falando, os metais da família 1A e família 2A, certo? Que é o linac, robô, césio francês, lítio, sódio, berílio, rubídio e frâncio, né? E aí a segunda, a gente tem uma frasezinha para lembrar: Bela Margarida casou-se com o senhor barão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, esses são os metais. Se você vê um metal e um ametal, ou seja, um elemento que não tem característica de metais, aí você sabe que é uma ligação iônica, certo? E aí sempre vai ver isso aqui, ó, que eu estou falando para vocês. É uma união desigual de átomos com eletronegatividade diferente. Então, eles têm que ter eletronegatividade diferente. Professor, o que significa essa eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade de um átomo arrancar para si, né, um par de ligação eletrônica, ou seja, um par de elétrons. É o que eu falei para vocês. Imagine um cabo de guerra, uma pessoa fortona e uma pessoa fraquinha, franzina. Então, o forte, ele vai puxar esse cabo para ele. Ele vai vencer. Então, o forte, ele é dito eletronegativo, mais eletronegativo. O fraco, ele é dito menos eletronegativo. Então, nós temos aí duas características: eletronegatividade, capacidade de pegar esse elétron, né, para si, né? E eletropositividade, é a capacidade de perder. Então, os elementos eles possuem as duas características, certo? O elemento ele pode ser muito forte, então ele vai ter uma alta eletronegatividade e uma baixa eletropositividade. Ele vai ter uma alta tendência a ganhar e uma baixa tendência a perder. Embora ele possa perder, mas é improvável. Já o elemento dito fraco, como os metais, a tendência deles é perder elétrons, então eles são chamados de eletropositivos. Então ele tem uma alta eletropositividade, porém uma eletronegatividade eles têm bem baixa, certo? E aí eles têm algumas características, os compostos iônicos. Quais são as características dos compostos iônicos? Isso que permite me diferenciar de um do outro, né? Eles têm um alto ponto de fusão e ebulição. Eles derretem a uma temperatura altíssima e eles também evaporam um ponto de ebulição também alto. A maioria são sólidos a temperatura, né? Conduzem eletricidade. Então, a ligação iônica, você já sabe, ela conduz eletricidade. Você sempre vê em alguns filmes, né, a pessoa colocar, né, um filme de terror, suspense, a pessoa joga lá um aparelho secador de cabelo numa banheira, a pessoa morre. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque existe íons presentes nessa água, certo? A ligação iônica, quando ela entra em contato com a água, ela se quebra. O átomo que perdeu, ele fica positivo. O átomo que ganhou, ele fica negativo, certo? E aí eles têm uma alta condutibilidade eletrônica, a ligação iônica. Só retornando novamente, ligação iônica. Eu tenho uma ligação desigual. Um átomo é forte, chamado de eletronegativo, e um átomo fraco, que é chamado de eletropositivo. Como é que eu vou saber se esse átomo ele é muito eletronegativo ou ele não é, professor? Eu não sei, professor. Isso aí só se ele te der os valores. Você não tem como saber assim de cara, certo? Se ele te der os valores, você compara. Ó, esse aqui tem um valor 7. Esse aqui tem um valor 2. Então, esse aqui é mais eletronegativo do que o outro, certo? E aí tem uma dica. A família 17 e a família 16 são os elementos mais eletronegativos. Existe na tabela periódica o sentido da eletronegatividade. É da esquerda para a direita, de baixo para cima.
certo? E aí você consegue dizer quem vai ser mais forte, mesmo com a questão numérica, sem você não saber, certo? E aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Aqui. Opa, passou um pouquinho. Aqui. O exemplo que eu ia colocar para vocês é esse bem aqui, ó. O sal. O sal de cozinha, você sabe que ele conduz eletricidade. Quando você coloca na água, se você tiver um fio lá naquela água, ela vai conduzir. E vai conduzir cada vez mais à medida que você colocar mais sal. Porque quando você colocar mais sal nessa água, vai formar esses íons, eles vão se quebrar, vai ficar um para cá e um para lá. E é isso que faz com que a água conduza a eletricidade. Olha o ponto de fusão do sal, 801 graus Celsius. Olha o ponto de ebulição, ele vai evaporar 1413 graus Celsius. Então, ligações iônicas têm o quê? Alto ponto de fusão e ebulição. E a maioria são sólidos. Vamos ver aqui uma covalente, ó. Eu vou já explicar agora aqui, ó. A covalente. O que é a covalente? É quando há o compartilhamento de elétrons, turma. Como assim? Digamos que você tem dois meninos e uma bola de futebol, né? Você vai deixar esses dois meninos, só um com uma bola e outro olhando? Não. É lógico que o que está jogando bola, ele vai chamar o outro para jogar bola. Então, eles juntos vão compartilhar essa bola. A bola nem é de um nem do outro, mas os dois estão jogando a bola. Então, momentaneamente, quando um chuta, quando um dribla, quando um passa para cá, para lá, ele está com aquela bola. Então, é exatamente isso que acontece com a ligação covalente. Num determinado momento, esse par de ligação eletrônica que ele está compartilhando está com um, depois está com o outro. Para que eles compartilham esses elétrons? Justamente para ficar com 8. Né? Digamos que um tem 6. O outro átomo tem 6 elétrons também. Então, para a regra do octeto, eles precisam de 2 para fazer 8. Então, eles vão emprestar 2 para o outro. Então, ele vai ficar 6 mais 2, 8. E, momentaneamente, o outro vai emprestar também para ele 2, que vai ficar 6 com 2, 8. Então, aí há um compartilhamento de elétrons. Então, aí não tem essa questão de um forte e um fraco. Os dois praticamente têm a mesma força, que a gente chama de força eletrostática, certo? Característica desses compostos covalentes pode ser encontrado nos 3 estados. Você encontra covalente no estado sólido, no líquido e gasoso, certo? A maioria dos iônicos é estado sólido. Não conduz eletricidade. Não é que ele venha não conduzir eletricidade, ele vai conduzir muito mal. Tem essa característica também. Que aí nós só vamos entender isso aí já no terceiro ano. Ele tem um baixo ponto de fusão e ebulição. Certo? Como eu botei aqui o álcool. A maioria das ligações do álcool é ligações covalentes. Olha o ponto de fusão dele, menos 117. E o de ebulição, 78. Lembrando uma coisa, turma, que vocês têm que saber também que é importante. Um átomo, ele nunca vai ser 100% iônico e nem 100% covalente. Certo? Não existe isso nas ciências exatas. Certo? A única que se aproxima desses valores é a matemática. Mesmo assim, ela não tem certos valores fechados. Por exemplo, o número π. Você não tem qual é o valor exato de π. Né? É uma dízima infinita. Então, não existe esse valor exato. Então, o sal de cozinha, professor, ele é 100% iônico? Não. Ele é 95, 96% iônico. E esses 4%, professor, ele vai ser covalente. Mas como que vão ter dois átomos diferentes, professor? O sódio, ele não é metal? Sim. Ele não é fraco? É, eletropositivo. O cloro, né, da família 17? Sim. Ele não é forte? Então, eles vão arrancar, mas em alguns momentos isso não acontece. Né? Aí a natureza não explica por quê. Então, não existe 100% iônico e nem 100% covalente. No álcool, eu posso ter também, eu devo ter também ligações iônicas, embora seja muito pouco, certo? Muito pouco. Existe essa característica de a gente deixar ressalvado. Então, o que predominar a ligação vai ser o tipo. Né? Predominou iônico, vai ser ligação iônica. Predominou covalente, vai ser covalente. E já a ligação metálica, né? Os átomos estão próximos um do outro, certo? Chamado de íons, e o tempo todo eles estão perdendo esse elétrons, certo? Não existe a questão da regra do octeto aí na ligação metálica. Porque geralmente quem vai fazer essas ligações metálicas são os elementos do bloco D, que é da família 3, né, à família 12, da tabela periódica.
Então, esses elementos aí, eles têm outro tipo de característica, eles não obedecem à regra do octeto, e aí, por isso, né, ele é os elementos estudados à parte. Então, a ligação metálica, os átomos estão em blocos, certo? Positivos, e o tempo todo perdendo elétron. Vejam que esses elétrons é chamado de mar de elétrons. O tempo todo eles estão fluindo aqui, ó, se movimentando. Você conseguiria imaginar dessa seguinte forma. Imagine assim que você olhasse uma maçaneta da sua casa. Digamos que você tivesse um ultrapoder de observar os elétrons em cima desses átomos. Então, você veria tipo assim, como se fosse um monte de formiguinha em cima dessa maçaneta. Um monte de formiguinha bem pequenininha se movimentando o tempo todo. Então, esse é o tipo de ligação metálica. Então, o que acontece? Os elétrons estão o tempo todo se movimentando, estão bem livres. Né? Isso faz com que ele conduza eletricidade. Beleza? O sal de cozinha ele não conduz ele puro. Ele só vai conduzir a eletricidade quando você jogar na água, que ele vai formar íons. Aí vai formar a parte positiva e negativa. Né? Característica das ligações metálicas. Todos são sólidos de temperatura ambiente, né? Com exceção do mercúrio, aquele do termômetro de antigamente. Né? Ele é estado líquido. Possui um brilho característico, né? Ligação metálica, e alta condução de eletricidade. Então, aí nós temos as três ligações iônicas, covalente e metálica. A iônica, eu tenho uma ligação entre um metal da família 1A, né, família 1 ou 2, certo? E um ametal. Você viu lá, cloreto de sódio, sal de cozinha, o sódio é um metal, ligação iônica. Se você não conseguir identificar se o elemento é metal ou não, você pode ver pelo tipo da ligação. Se você vê um positivo de um lado e o negativo do outro, opa, isso aqui não são íons? São íons. Então, o que está acontecendo? Isso é uma ligação iônica. Pronto, aí você identifica. Ah, ele está dizendo que esse composto tem essa fórmula aqui, mas ele tem um alto ponto de fusão e ebulição. Ah, então ele é ligação iônica, porque a covalente é o contrário. Eles têm um baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Então, essas características que a gente consegue diferenciar quem é iônica e de quem é covalente. Né? E aí, eu trago para vocês aqui o termo da eletronegatividade. Né? A eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair para si um par de ligação eletrônica. Quanto mais eletronegativo, mais essa tendência. Observa, ó, é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, bem aqui, ó, aqui é a família dos gases nobres. Né? A gente não lida com eletronegatividade nem eletropositividade. Por quê? Porque eles já estão estáveis, à exceção do hélio, que está bem aqui. Então, todos os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada. Então, eles são chamados de átomos estáveis, ou também átomos inertes, porque eles não reagem eles não querem reagir com os outros elementos. A principal finalidade do átomo é exatamente essa: é se ligar para que ele tenha uma estabilidade. Se ele não tiver uma estabilidade, ele vai procurar constantemente outro átomo a fim de que ele adquira essa eletronegatividade, essa estabilidade. Certo? E aí a força dessa atração desses elétrons é dada pela eletronegatividade. Beleza? E a eletropositividade é a capacidade de um átomo em ceder. Então, quanto mais eletropositivo, mais eles são fracos. Os metais, como a gente viu na ligação metálica, os elétrons ficam livres e soltos o tempo todo. Ninguém segura os elétrons na ligação metálica, eles ficam soltos, chamado mar de elétrons. Então, pelo fato do átomo metálico não conseguir segurar esse elétron, eles são muito fracos. Então, eles perdem com muita facilidade quem? Elétrons. Então, eles são muito altos, o quê? Só a eletropositividade, é a capacidade de virar positivo. Porque você sabe, um átomo, quando ele perde elétrons, ele fica positivo. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. E aí, ó, nós temos aí, ó, 80%, né, de toda a tabela periódica ela é composta de metais. Aqui está a família 1A. O hidrogênio não entra, né, porque ele não tem característica metálica, assim, embora ele tenha a configuração do metal. Aí tem a família 2A. Passou daqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É só metal de transição, metal que vai parar na distribuição eletrônica D. E os outros aqui, né, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, são também os elementos que seguem a regra do octeto. Então, essa rapaziada todinha aqui, ó, tirando essas duas colunas aqui, não segue, e nem essas outras aqui, que são bem daqui,
são os elementos actinídeos e lantanídeos, né, não seguem a regra do octeto. E aí, gente, a gente encerra aqui. Deixa eu perguntar para vocês, com relação a com relação à nossa prova, vocês têm alguma dúvida do assunto que vocês já estudaram? Até agora não. O assunto ele é fácil, para vocês que vieram para a nossa live, o assunto ele é fácil. É basicamente isso que eu vou perguntar na prova V1. Né? Um elemento químico iônico, ele tem qual característica? Aí você já sabe, ele tem um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição, né? Tipo das ligações, iônica covalente, certo? É basicamente isso que vai cair na nossa prova. Tipo de ligações, características, os compostos que eles formam, né? Você vê que o iônico, a maioria está no estado sólido, os covalentes está nos 3 estados, certo? A regra do octeto, o que significa a regra do octeto? Que todo átomo, né, da família 1A, né, que é 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dessas famílias, eles possuem que 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, basicamente, é nesses nossos assuntos que nós vamos estudar durante a prova, certo? Eu estou deixando aí 3 vídeos relacionados à ligação química, né? Tem ligação química 1, ligação química 2, ligação química 3. Sendo que eu peguei na V1, lógico, a parte mais básica, mais tranquila, e aí depois eu vou pegar uns outros vídeos para me aprofundar. Porque sempre tem aquela noção, professor, mas isso aqui está muito fácil. Eu queria uma coisa mais difícil. Eu estou conseguindo absorver todo esse conhecimento. Eu quero um assunto mais puxado. Então, para aqueles que quiserem se aprofundar mais, eu vou colocar umas atividades de aprofundamento com os vídeos de aprofundamento, certo? Para aqueles que só querem pegar aquela parte básica mesmo, que é o necessário para a disciplina, né? Aí, esses 3 vídeos estão de bom tamanho. Tá certo? Tudo tranquilo, então, né? Então, a gente vai encerrar por aqui. Qualquer coisa vocês sabem, vocês podem me encontrar nos canais aí. Nossa disciplina ela está sendo de um jeito mais tranquilo devido à questão da pandemia. Mas qualquer coisa vocês podem me chamar no privado, certo? Algum exercício que vocês não conseguiram, algum formas que vocês também não conseguiram, alguma questão do livro, e a gente responde, tá certo? Valeu, galera. Um abraço aí. Boa tarde para todos aí. Bom final de semana.